A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobello, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estudaremos uma lição muito importante que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Lição essa que está na quarta lição da nossa revista. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês que deixassem aquele like do céu, aquele like abençoado, que nos ajuda muito na nossa caminhada. Também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, isso é muito importante para aquelas pessoas que não conhecem o nosso canal ainda, se interessar por ele e se inscrever, porque isso vai ajudá-las demais. Também não deixe aí de comentar, cada comentário que você faz é muito importante para o comentário, nos anima, nos empolga e nos direciona a cada vez mais longe, tá bom? Então vamos lá. O nosso textuário vai dizer: o Senhor galardoe o teu feito. Ou seja, existe uma recompensa pelo que você fez, Ruth. Segundo ponto de Ruth 2:12 vai dizer: e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cuja asas te vieste abrigar. Ou seja, você tomou a decisão de vir para cá. Você tomou a iniciativa de continuar. Você não fez como órfã, que decidiu voltar por inúmeras questões. Fato é que você está aqui. E a proteção que você veio procurar está disponível para você, porque o Deus de Israel cuida dos seus filhos, cuida dos hebreus, mas também cuida do estrangeiro. Então, assim, a verdade prática vai dizer: o verdadeiro, o que? Aquilo é mostrar o que será, o que é verdadeiro, como definir o verdadeiro, não somente verdadeiro, o que é puro, qual é o puro modelo? O puro modelo do que? Bom, verdadeiro do que? De bondade e de servir. Servir a quem? Uns aos outros de coração. Mas está estabelecido esses padrões aonde? Na fidelidade e justiça de Deus. Então, o verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que serve como modelo, aquilo que é bondade, aquilo que é servir e aquilo que é confiar, está intimamente ligado na fidelidade e justiça de Deus. Tá bom? Ruth, capítulo 2, do 1 ao 4, depois o versículo 11, 12 e 14. Leitura bíblica em classe. Então, no versículo de número 1, é apresentado Noemi que ela tem um parente próximo chamado Boaz. Era rico, importante e era da família de Elimeleque. O versículo 2 e 3 vai dizer e vai mudar o cenário para Ruth, apresentando ela como uma moabita, no versículo 2, e no versículo 3 ela é apresentada como uma mulher muito trabalhadora, que faz de tudo para trazer sustento. O versículo de número 4 mostra agora a figura de Boaz e a relação que ele tem com os seus empregados e com a sua produção, porque a sua produção está ligada intimamente à vontade e o desejo de Deus, e isso você vê claramente quando ele cumpre a lei da rebusca. O versículo 11 vai falar sobre o primeiro contato que ele tem, um dos primeiros contatos que ele tem com Ruth, e a história que ele ouviu sobre ela, que causou aí um grande impacto, não somente na vida de Boaz, mas também na vida da cidade, porque a cidade falava, era uma novidade,
aquilo que Ruth havia feito, tá? O versículo 12, eu tenho a bênção estipulada por Boaz, que é apresentada aqui no texto áudio, e o versículo 14 vai mostrar esse almoço que é feito nesse dia de trabalho, ao qual ele conhece a Ruth, e assim ele chama ela para um almoço de confraternização, tá bom? Então depois nós vamos trabalhar mais esse texto aqui e os demais. Vamos lá, introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth. Nesta, um novo personagem entra em cena. Quem é? Boaz, o parente remidor. E você vai analisar e vai refletir que algo aconteceu. O que aconteceu? Uma tragédia, mas além da tragédia houve a venda de uma propriedade. Então se você olha Ruth capítulo 4, versículo 3, você vai ver que Noemi tinha a intenção de resgatar um campo pertencente a Elimeleque, campo que Elimeleque por algum motivo vendeu. Então Boaz foi fundamental para que se cumprisse o desejo de Noemi e assim consequentemente houvesse o casamento com Ruth. E aqui você vê claramente, versículo 3, versículo 4, que Ruth sai para trabalhar e procura alguém confiável para se aproximar e colher espigas. Nisso, ela entra nos campos de Boaz, tá? Então você vê aqui o início desse encontro, né? Ela entra de forma distraída no campo de Boaz e daí chama a atenção não somente do chefe dos trabalhadores, mas também do próprio Boaz, que vê que aquela moça está ali. Então por isso que na outra aula nós falamos sobre a questão do falseamento da realidade e também da manipulação emocional. Por quê? Ruth não foi lá para Belém iludida com sucesso. Pelo contrário, ela sabia da realidade que eles haviam vivido em Moabe, né? Tanto é que ela conheceu o filho de Noemi lá, sabia dos deuses, sabia dos riscos. Noemi expôs de forma clara e objetiva que a situação dela não era boa, mas ela, pela fé, pela confiança, ela decidiu, diferente de Orfa, ficar. Então, Orfa foi pela realidade que Noemi apresentou, ela levou em consideração. E no caso de Ruth, ela olha a realidade, mas ela tem uma perspectiva totalmente diferente. Não é uma perspectiva ilusória, é uma perspectiva de fé e também de coragem. Porque ela decide sair com Noemi, diz, olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você dormir eu vou dormir, aonde você andar eu andarei. Então ela faz essas promessas e quando ela já chega com o coração aberto. Não estou vivendo um conto de fadas, estou diante de uma realidade. E mediante essa realidade eu preciso fazer o quê? Eu vou mendigar? Ela poderia ter chamado a sogra, ou a sogra chamada ela e falou assim, ó, vamos mendigar, porque somos duas pobres coitadas que perderam tudo e agora nós estamos sem órfã. Não, pelo contrário. Ela diz, eu vou trabalhar, vou buscar um sustento, porque você já está velha, você não aguentaria o calor e o sol do meio-dia. Então eu vou fazer essa função, vou trazer alimento e nós vamos subsistir, né? Nós vamos sobreviver a essa realidade. Então essa fé e coragem de Ruth, ela realmente traz aí bastante ensinamentos para nós, tá? Vamos lá. Então aqui no tópico 1, Boaz, o remidor, nós vemos que é apresentado um homem próspero. Então Ruth 2:1 apresenta ele como um homem rico, e não somente rico, mas muito importante para a produção e a subsistência de Belém. Então, um grande produtor rural, Boaz tinha plantações não somente de cevada, mas também de trigo. E muitos trabalhadores
ao seu serviço. Esse contato é muito importante, a relação de funcionário e proprietário não é de hoje. Enquanto ouvimos aí muitas palestras, muitas questões envolvendo funcionários e patrões, essa intriga, essa desconfiança, essas contendas, isso tudo é resolvido por uma simples palavra, por uma simples frase. Quando Boaz chega de Belém, a primeira coisa que ele fala é: o Senhor esteja com vocês. Versículo 4 do capítulo 2. A resposta que os seus empregados dão é imediata. Não há um silêncio, não há contrariedades. Há um feedback deles. Por quê? Porque eles vão dizer que o Senhor o abençoe, disse os trabalhadores. Ou seja, se Deus te abençoar, eu serei abençoado. E se eu, como patrão, estou dizendo que o Senhor esteja com vocês, automaticamente eu estou entendendo e compreendendo que se eu fizer qualquer mal contra os meus trabalhadores, é como se eu estivesse fazendo a Deus, porque o Senhor está com ele. Essas palavras, elas não são da boca para fora. Elas são palavras cruciais que mostram uma vivência, que mostram uma realidade e que mostram o caráter de cada um dos seus funcionários e também de Boaz. O Senhor esteja com vocês. Ou seja, eu respeito vocês, eu admiro vocês, eu pago o que lhe é devido, porque eu tenho temor daquele que está com vocês. E os patrões e os funcionários reconhecem o poderio dele como grande empresário e diz assim: que o Senhor os abençoe. Porque se o Senhor o abençoar, eu serei abençoado também. Então há uma interligação muito interessante aqui, muito proveitosa, tá? Então, e outra coisa, você vê trabalhando ali homens e mulheres. Então não havia abuso sexual, não havia abuso empresarial nessa questão, não havia nenhum tipo de abuso entre a relação de Moabe com as suas funcionárias, não havia nenhuma maldade. E isso foi destacado pela própria Bíblia, tá bom? Então, Boaz é essa figura, que é o Goel ou Levir, que é apresentado aqui. O Goel é o quê? É o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Ruth capítulo 4, versículo 3. Então é Goel, ele é considerado Goel. Então o resgatador, ele previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender sua terra, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la. Aqui também, se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Então aqui nós temos uma importante questão aqui, que a única exceção era para uma propriedade dentro da cidade. Dentro da cidade funcionava diferente. Se você vendesse a sua terra para alguém, por causa de dívida ou algo parecido, você tinha apenas um ano para poder resgatar. Onde que está isso, Mondriano? Levítico 25, capítulo 25, versículo 29. Então você tinha um ano. Passou um ano, você não poderia resgatar e a terra seria para perpetuidade daquela família. E você vai ver aqui que para alinhar a questão familiar, Deus falou: olha, se alguém perder uma propriedade, ou alguém ser vendido, ou alguém tiver uma dívida, o parente remidor pode ir lá e quitar essa dívida e livrar você desse período dos 7 anos. E a gente não está falando aqui de pessoas que, se fosse hoje, pegar seu cartão, gasta à toa e gasta com bobeira. Não, são circunstâncias. As circunstâncias, elas podem levar a gente a grandes prejuízos.
A gente pode ter também problemas com terceiros, ou problemas que é devido a uma má gestão ou uma má decisão, que não era a nossa intenção fazer aquilo, mas que por causa de uma falta de sabedoria ou outra, você teve que dispor de alguma coisa e de algum terreno aqui, e você entrou numa dívida, e essa dívida deveria ser paga com um trabalho, não um trabalho forçado, mas o trabalho para que aquela dívida seja quitada. Então, um parente poderia resgatar. Então, isso traz à tona o amor familiar, traz à tona uma realidade que se perdeu durante o tempo, tá? E essa realidade não é vista hoje mais. Então, as pessoas estão muito individualistas. Então, para que a terra não ficasse nas mãos de outras pessoas, eles deveriam, por exemplo, pagar aquilo que falta. Vamos supor que a terra vai ficar ali 7 anos com aquela pessoa e ela produziu 3, então falta 4. Então o parente remidor paga os 4 anos que ainda falta, contabilizado com os 3 anos de colheita e os gastos, e você tem aí a soma daquela terra, então você resgata ela. Então é uma forma de alinhar para que a família não entre em estado de pobreza, tá? Para que não haja o manufaturamento dessas pessoas, ou seja, que essas pessoas não acumulem riquezas demais, e você tem aí um equilíbrio entre pessoas pobres e pessoas ricas, tá? E a lei do levirato, né, que também previa que o irmão do cunhado, o levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, tá? Então aqui é o casamento. Entenda uma coisa, o levirato é o casamento de uma viúva sem filhos com o irmão de seu marido. Se ela já tivesse filho e ficasse viúva, ela tinha o direito de casar com quem ela quisesse. Mas nessa questão do levirato, é uma viúva que ainda não tem filhos, tá bom? Então que isso fique bem claro concernente a isso, tá bom? Então, levando em consideração a lei do levirato, a lei do resgatador, então eu tenho um ciclo, né, concernente à lei do resgatador. O ano do jubileu, que na verdade não é um único ano, é bom deixar isso explicado também, que são 7 ciclos, 5 ciclos, né, de 7 anos, que vai dar 49 anos, tá? Então o que seria o jubileu? É a abolição da pobreza, a abolição do acúmulo de riqueza e a preservação da família e da tribo. Então, tanto a lei do levirato quanto a questão da lei do jubileu, você tem aí padrões que moldam essa sociedade e trazem o quê? Um alinhamento, e trazem também uma subsistência, e trazem também a estabilidade para cada família, tá? Tanto é verdade que, ó, no caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, que é apresentado, e pelo fato dele ter que casar com Ruth, que era a moabita, que não tinha filhos, ele, levando em consideração a herança que ele já tinha, ele preferiu não misturar a sua família com os moabitas. E é interessante que se vender, ou seja, se o hebreu se vender para outro hebreu, ele não poderia ser tratado como escravo. Isso é interessante quando a gente organiza e lê a lei, né? Os hebreus também poderiam ter escravos e davam como propriedade, e não se fazia isso com os hebreus. Então, se você tivesse um escravo, você poderia dar como presente. Mas se ele fosse hebreu, não poderia fazer isso. Ele tinha que apenas pagar aquela dívida. Então, se um hebreu fosse comprado por um estrangeiro ou peregrino, o hebreu poderia ser resgatado pelo tempo que faltasse. Então, são 3 situações diferentes, tá? Então, aqui nós entendemos claramente quais eram os objetivos da lei do levirato e também da lei do jubileu.
Temor e respeito. A invocação a Jeová, o Senhor seja conosco, né? Fala muito bem, né, sobre essa questão, essa relação que nós falamos no início. Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Aqui você pode pegar como referência Efésios capítulo 6, versículo 8, que diz: obedecei, respeitai, tema, seja sincero, não sirva de vista, tá? Mas sirva de boa vontade. Por quê? Se você fizer isso para com o seu patrão, para com a pessoa que você trabalha, tem uma bênção aí introduzida. Receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então, na verdade, você tem o dever e a obrigação de fazer o bem, servindo, respeitando, tendo temor, sendo sincero e não servindo à vista, mas servindo de coração. Então você tem uma recompensa. Trabalhe certinho. Se você não está gostando do lugar, sente, converse, mas não prejudique. Não faça como muita gente faz. Eu vou prejudicar a empresa para eles me mandar embora. Isso não é coisa de crente. Se você já fez isso em algum momento da sua vida, entenda que você tem hoje uma mente de Cristo, que você é salvo, lavado e remido no sangue do Senhor. É melhor sentar, ter uma boa conversa, uma boa resolução do problema e sair daquele ambiente. É a melhor coisa que você faz. Leve um advogado, enfim, faça o que você quiser. Mas tenha em mente que você é um servo do Senhor, tá bom? Versículo 9, senhores, aí tem uma advertência para os patrões, principalmente cristãos, né? Senhores, abandonai as ameaças. Isso acontece demais, irmãos. E aqui a gente está falando de crente, patrão, crente, que ameaça funcionário, eu vou mandar embora, eu não vou pagar, busca os seus direitos. Isso é coisa de gente que não é convertida. Nós estamos falando de crente. Sabe por quê? O seu cérebro não é nada se não tiver os braços de alguém, tá bom? Você pode ter uma brilhante ideia, você pode ter dinheiro, você pode ter isso e aquilo. Se você não tiver o braço de alguém, você não consegue chegar aonde você chegou. Em algum momento da sua vida, você vai precisar do braço de alguém para poder lucrar mais, ganhar mais. Adriano, isso é errado? Em hipótese alguma. Você está gerando renda não só para o seu país, mas também para aquela família. E aquela família está sendo abençoada, está levando o pão para casa por causa da sua atitude, da sua coragem, da sua fé, da sua determinação, que Deus abençoe e está aí, abrindo empresas, fazendo negócios, gerando riquezas, gerando renda, mas a partir do momento em que você se torna egoísta, mesquinho e que você considera as pessoas como lixo, como trapo, como o resto da sociedade, ou quando você olha para um irmão dentro da sua empresa e diz assim, ó, aqui eu não sou crente, aqui eu sou patrão, e ele não é crente, ele é funcionário, nós estamos totalmente perdendo o rumo, porque a lição de Efésios 5 e 6 fala justamente disso. Qual é a visão que eu, como crente, funcionário, tenho do meu patrão? E qual é a relação de eu, crente, patrão, tenho que ter concernente ao funcionário? Então eu tenho que entender que não é pela ameaça, não é pelo xingamento, não é pelo grito que você vai fazer alguém te respeitar. E não é também na parte do funcionário entender que só porque ele é patrão, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que você é um injustiçado. Pelo contrário, cada um tem a sua oportunidade de crescimento e eu não posso culpar o outro por aquilo que não está acontecendo na minha vida, ou usar aquilo que eu tenho para prejudicar aquela pessoa que tem menos. Então vamos tomar um pouco de cuidado concernente a isso, você que é funcionário, você que é patrão, cuide bem deles. Faça a diferença na sua empresa. Se você, como empresário,
se destacar entre tantos outros que existem, sair do padrão, sair da curva, pode ter certeza, vai ter fila de pessoas querendo trabalhar com você porque você é diferenciado, você valoriza o ser humano, você valoriza a família, e isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de negócios. Você está lidando não com uma pessoa, você está lidando com um cidadão de bem, com um pai de família, com uma mãe de família, você está lidando com pessoas que têm responsabilidade dentro de casa, então não é um lixo, não é um trapo, não é um indivíduo qualquer, é um ser humano. Só que se nós não tivermos isso dentro da nossa igreja, relacionado aos patrões, o que está servindo o evangelho para você? É melhor você pegar a Bíblia e jogar fora, porque se ela não está mudando o seu lado profissional, ela não está tendo efeito nenhum, né? Então precisamos rever esses conceitos, tá? Levíticos capítulo 25, do 25 ao 28. O israelita vendeu a parte da terra devido à pobreza, então o parente próximo pode comprar o que foi vendido ou, mais tarde, voltar a adquirir o bem novamente. A terra era avaliada conforme o número de anos que faltava para o jubileu, avaliado pelo número de colheitas e não pelo valor próprio da terra. Por quê? Porque o versículo 23 de Levítico 25 vai dizer: a terra é de Deus, não se vende de forma permanente. Então aqui é só para a gente concluir esse pensamento que começou lá no subtópico 1 até o subtópico de número 3 e mostrar que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que adquirimos, não é nada se nós não reconhecermos a soberania de Deus. O texto é bem claro: a terra é de Deus. A riqueza que ela produz é de Deus. É gerada por causa de Deus. Então, que nós possamos analisar esse contexto e entender que o que aconteceu com Elimeleque faz parte de todo esse processo de empresariado, de riqueza, né, de subsistência. Então, quando nós aplicamos esses exercícios na nossa vida, nós podemos nos compadecer do próximo, tá bom? O tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, ou seja, ele estava vindo de Belém. E aqui, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Boaz se preocupou com a segurança, assédio moral e sexual e não teve, né, atitudes pecaminosas e perturbadoras nesse ambiente, ou seja, ele não expôs esse constrangimento a ela. Tanto é que no versículo 5, 6 e 7 do capítulo 2, ele disse aos chefes dos trabalhadores, quem é essa moça? Né? Ele queria saber quem que era que estava trabalhando ali. Ela caiu ali de forma inequívoca, né? Ela pediu permissão, isso é um ponto interessante, pediu permissão para trabalhar ali, depois que ela descobriu que caiu em outro campo, e ela está trabalhando desde amanhã, então ela havia começado amanhã, e estava ali, havia feito somente uma parada para descansar, e logo voltou ao seu trabalho. O versículo 8, o versículo 9, porque nós lemos 5, 6 e 7, fizemos aqui um resumo. O versículo 8 e 9 diz que Boaz disse a Ruth, não vá catar espigas em outro campo, fique aqui. Trabalhe perto das empregadas. E ai. Olha para você entender. Ele pediu para ela trabalhar perto das empregadas. Se as empregadas tivessem alguma coisa contra Boaz, elas iriam falar, olha, Boaz é perigoso, Boaz é assediador, Boaz ele gosta
de dar em cima das mulheres que trabalham aqui. Então ele não iria fazer isso, ele ia colocar ela em outro lugar, mas falou, trabalhe perto daquelas mulheres. E ele vai dizer assim, ó, e eu dei ordem aos empregados que não mexam com você, mostrando uma seriedade muito grande. E se você tiver sede, você pode beber as águas que eles tirarão para você. Então, ou seja, não tem nenhum perigo deles contaminar essa água, fazer alguma coisa para te prejudicar. Pode beber a água que eles fornecerem para você. Tem toda a segurança e toda a garantia que nada vai acontecer com você, tá bom? O versículo 10 ela estranha. Ela vai dizer assim, ó, eu sou estrangeira. E por que essa bondade toda? Por que essa bondade? Por que fazer tanta coisa por nós? Tá? Então vamos continuar aqui, depois a gente volta para o texto. Então aqui, um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? É o que eu falei. A pessoa é patrão e ela fala assim, ó, aqui eu sou patrão, eu não sou irmão, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu sou empresário. Aí a pessoa que está ali trabalhando também fala, não, aqui eu sou funcionário, eu não sou irmão, eu não estou aqui para ficar orando para os outros, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para trabalhar. É uma ignorância muito grande, né? Porque nós temos que entender que independente se você é funcionário, você não deixou de ser crente. Se você é patrão, você não deixou de ser crente. Então alguns conceitos que às vezes é aplicado até nos métodos empresariais, se você for ver ao pé da letra da Bíblia Sagrada, não pode ser exercido por nós cristãos. Precisa haver aí uma conciliação, uma conversa, porque você tem uma outra realidade, uma outra mente, a mente de Cristo. Se você não foi rejeitado por aquilo que você fez para Jesus, como ofensa, os seus pecados, às vezes um erro do funcionário você quer punir de forma severa e até retirar os seus direitos trabalhistas. Mas e se der para conversar? E se der para resolver de outra forma? E se der para encarar essa realidade num outro ponto de vista? Por quê? Porque você tem essa mente de Cristo. O outro não, o outro é pagão. Então algumas coisas precisam ser revistas, precisam ser olhadas com um olhar mais espiritual, racional também, emocional também, mais compreensível. Só que talvez pode ser loucura para você ouvir isso e falar, não, mas bobeira isso daí, tá falando porque não é empresário. Mas se coloque no lugar da pessoa. Porque é o que Jesus fez, não é? Quando ele curou alguém, quando ele fez um milagre, se você não se colocar no lugar da pessoa, você se torna um mesquinho, um egoísta, né? Então não é isso que Jesus espera de nós, é em todas as áreas, né? Então é isso daí que a gente tenta buscar para nós como regra, porque hoje é funcionário, amanhã é patrão. E aquele que era patrão e se tornou funcionário? Já pararam para pensar isso? Então pode acontecer. Vamos lá. Deus estava agindo. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão, de forma humilde, reconhecendo ser indigna do tratamento que recebeu. Isso é importante, irmãos. Isso é muito, muito gratificante quando a gente vê a bondade das pessoas. A gente está falando de um cara muito rico, muito importante, ao qual ele mostra uma ternura muito grande, que até então funcionária dele, na verdade não era funcionária efetiva, né? Porque ela estava ali devido ao ensinamento de Noemi concernente à lei da rebusca. Mas ele tratou ela tão bem, né? De forma tão homem, né? Ele se portou como homem e deu a atenção que ela merecia, o cuidado que ela merecia. E Ruth, capítulo 2, versículo 11, fala justamente isso. Boaz falando para ela, eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra e também
pelo seu marido que morreu. E sei que você deixou o seu pai e a sua mãe e também a sua pátria e veio morar entre nós, povo que você não conhecia. Olha as qualidades que Boaz começa a destacar de Ruth, que mostra uma realidade que ele viu nela, qualidades que ele viu nela, e que fez com que ele tomasse todo esse cuidado, todo esse carinho, entendendo que existia um valor. Esse patrão Boaz viu em Ruth valores que raramente a gente encontra em outras pessoas. A atitude, a forma de fazer, a forma de trabalhar, o seu intuito de trabalhar. A gente já ouviu uma frase há muito tempo, né? Muita gente é contratado pelo currículo e é dispensado pelo comportamento. Então tem muita gente assim. São dispensados por causa do comportamento dentro do trabalho. Agora, as atitudes, comportamento e ações de Ruth eram louváveis. E Boaz, o homem rico e importante, se sentiu atraído pelas essas qualidades. Mas não era pobre? Ela não tinha as suas dificuldades? Tinha. Mas isso foi quebrado, a questão do status foi quebrado, foi retirado, e o que realçou não foi a condição de Ruth, foi o que Ruth fez mediante a condição. As ações que ela teve, isso chamou a atenção de Boaz. O versículo 15, 16, 17 e 18, Boaz vai dizer, deixa ela pegar espigas. O ato de bondade, né? Respeitando a lei da rebusca, mas ele agiu com bondade. Ele poderia não respeitar a lei da rebusca. Boaz, deixe ela pegar espigas, né? Boaz falando, até no meio dos feixes. O feixe estava preparado, então se o funcionário esquecesse de levar, ela poderia ir lá pegar, não tinha problema nenhum. Então por quê? A lei da rebusca. Mas e se ela pegasse do meio dos feixes? Será que ela poderia ser punida? Poderia. Mas Boaz falou assim, ó, não brigue com ela e não aborreça ela. Quando chegou a tarde, Ruth debulhou os grãos e pesaram 25 quilos. Ela trabalhou muito, irmãos. 25 quilos. Só na lei da rebusca é muita coisa. E além dos 25 quilos de milho, ela levou também cevada. E algo que chama atenção, irmãos. Não tem como alguém não se encantar com Ruth. Além dela levar os 25 quilos, levar cevada para casa naquele dia, especificamente que a Bíblia diz, ela levou a metade do almoço que ela tinha comido lá com Boaz, porque Boaz convidou ela para almoçar junto com os funcionários. E ela leva a metade dessa comida para a sua sogra. Ela, não, onde você encontrou isso? Lá no versículo 18. Tá? Então ela vai levar a metade do almoço, então há uma preocupação também com Noemi. O versículo 19 ao 23, Noemi vai questionar Ruth, onde você trabalhou? E quando ela fala sobre Boaz, ela diz, olha, Boaz é o nosso parente. Tanto é que o texto continua, então você tem aí um período de cega, né? Porque o texto vai dizer no versículo 23 que Ruth trabalhou. Quem olha o texto fala assim, aconteceu num dia e o casamento no outro. Não foi. O próprio texto no versículo 23 vai dizer que ela trabalhou até terminar a colheita de cevada e trigo. E nisso, ela continuou morando com Noemi. Então, mostra que não foi só um dia. E não foi um dia que mudou a realidade de Ruth. Pelo contrário, ela trabalhou toda a colheita de trigo e cevada e continuou ainda morando com Noemi. E assim, nesse interim, é que acontece a história principal, o clímax, né, principal de Ruth. Vamos aqui. O tópico
Vamos aqui, tópico, subtópico de número 2, nós já lemos que Deus estava agindo, tá? Ela já conhecia a bela história de Ruth. Subtópico de número 3, sensível e espiritual. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele, Ruth 2:12, que foi apresentada e nós já falamos lá no texto áureo, tá bom? O versículo 13 do capítulo 2 de Ruth, ela vai dizer, o Senhor está sendo muito bom para mim. Aí é interessante, né? Porque quando a gente olha, ela vai levantar essa indagação, né? No versículo de número 10. Sou estrangeira, por que essa bondade? Quando ele manifesta a sua bondade, no versículo 13, ela vai responder isso. Ela vai dizer assim, ó, o Senhor está sendo muito bom para mim. Por quê? Porque o Senhor está me dando ânimo, falando comigo com tanta bondade. Não tem egoísmo, não tem mentira, não tem malandragem emocional. Você está falando com ânimo. E isso falando comigo com tanta bondade, muita bondade. Pois eu mereço menos do que uma das suas servas, porque elas são servas, elas estão sendo pagas para elas são jornaleiras, elas estão trabalhando aqui porque foram contratadas e merecem toda a atenção, carinho, respeito, tá? E o salário no final do dia. Agora eu sou estrangeira, agora eu estou apenas cumprindo a lei da rebusca, pegando o que está caído no chão, aquilo que está no pé, aquilo que está na lateral, na beira das cercas. Eu estou fazendo isso. Estou pegando o que os funcionários esquecem. Então, por que tanto respeito, tanto carinho? Fato é que o texto diz que isso dá ânimo a ela, pois uma pessoa fala com tanta bondade. Não é com arrogância, não é com desprezo, não é com mentiras, e não é com nenhuma intenção maliciosa. A bondade expressa nas palavras de Boaz. Tópico 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, que é o principal Deus da nação. É o Deus nacional, né? Tanto é que eu apresentei nas outras aulas que toda a cidade de Astarote foi sacrificada ao deus Quemós. Então ele era uma divindade nacional. Então ela deixa essa divindade, Baal, Peor, Astarote, tantos outros que existiam lá, e o deus Quemós, que era o deus nacional, para servir ao Deus de Israel, tá bom? Agora ela começava a experimentar a mão invisível do Jeová Jiré. Então essa experimentação, essa experiência é muito importante para Ruth, porque ela tomou uma decisão, agora ela está vivendo a experiência do Deus de Israel. Subtópico 2, os acasos de Deus. Ruth 2 e 3, você vai ver que era um inequívoco ato da providência divina quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado. Noemi não escondeu a sua alegria ou exultação, tá? Então, o fato de Ruth estar trabalhando ali, nesse ato inequívoco da providência divina, fez com que ela caísse nos campos de Boaz. E assim Deus alinhar a história de Ruth à história de Boaz, que é muito importante, é muito bonita e é muito gratificante de se ouvir. O resultado da colheita. Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Como eu disse, a história não acontece em um ato único, ela acontece em um período de colheita de grãos. E daí surge a história, aonde só nesse dia que foi mencionada a história dela no campo, ela colheu os 25 quilos de milho, mais a cevada que ela leva para casa, mais a marmita, o restante da marmita que ela leva para sua sogra. Então mostra aí uma preocupação, trabalho, esforço, dedicação de Ruth. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março
e abril, que é colheita da cevada. Abril a junho, colheita do trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Então aqui nós terminamos essa lição maravilhosa, o encontro de Ruth com Boaz, e na próxima aula vai finalizar esse bloco, que é o casamento. É muito importante você estar conosco nesse dia aí, para a gente encerrar esse bloco aí falando sobre Ruth, tá bom? Então eu desejo a você muita paz, muita felicidade, muita alegria em Cristo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.